Olá, caros alunos e concurseiros de todo o Brasil, tudo bem? Aqui é o professor Felipe Araújo e venho trazer o vídeo da parte 2 da nossa revisão aí para agente e escrivão da Polícia Federal, bem como para analista do TCE Minas Gerais, outras áreas, exceto aí ciências contábeis, porque tem um conteúdo maior. Na primeira parte, a gente focou naqueles assuntos que são mais importantes naquela revisão teórica, aqueles pontos que você não pode deixar de levar para a prova de forma memorizada. Agora, nós vamos partir para as questões, ok? Eu tinha até falado em 25, mas nós vamos trazer 28 questões para que vocês possam gabaritar a prova. Com certeza, bem como na revisão, como nessas questões, terão na prova de vocês questões iguaizinhas que nós passamos por aqui. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, tá? Curtir se tiver gostado dos nossos vídeos e compartilhar com seus amigos. E também deixe seu comentário, a sua dúvida, tá? Nos comentários logo aqui embaixo. Então, vamos lá, sem perder tempo. A prova está chegando, pessoal. Então, vamos lá para a tela. A revisão aí, tá? Primeira questão. Ele diz: o balanço patrimonial deverá ser assinado pelos integrantes do Conselho de Administração em conjunto com o contador legalmente habilitado, tá? Então, pessoal, aqui nós temos dois erros. Primeiro, será assinado, tá? Pelo administrador, ok? Pelo administrador. E pelo contabilista, né, legalmente habilitado. Então, não é contador. Felipe, mas contabilista não é a mesma coisa que contador, não? Pessoal, não. Na verdade, o contabilista, ele pode ser o contador, que é nível superior, tá? O bacharel, no mínimo aí 4 anos, ou o técnico em contabilidade, que é o curso técnico de 2 anos. Então, nós temos dois erros aí. Então, o gabarito é errado. Lembrando que eu trouxe essa questão para vocês visualizarem como pode ser cobrado a Lei 6.404. Então, tem que saber a questão do exercício social, a questão que o balanço, né, as demonstrações, elas serão assinadas pelo administrador e pelos contabilistas legalmente habilitados. Segunda questão, pessoal. Traz aí um rol de contas e os saldos. E aí ele diz para julgar os próximos 5 itens, tá? 2, 3, 4, 5 e 6. Aí, pessoal, nesse tipo de questão, vejam o que ele quer e aí nós vamos respondendo. Lembrando, eu coloquei essa questão porque eu acho que vai vir alguma coisa parecida com isso. Ou de balanço patrimonial, ou de DRE, ou de operações com mercadoria, ou dos 3 juntos, ou a mescla de 2. Então, ele me deu contas e ele pede, pessoal, a receita líquida, tá, de vendas. Então, eu tenho que fazer lá a estrutura da DRE. Ele pede depois o saldo credor, tá, do lucro apurado. Esse lucro apurado aqui é o lucro líquido do exercício. Depois, ele pede o ativo circulante e o passivo circulante. Depois, ele pede o valor do capital integralizado. E, por último, ele pega o valor dos desembolsos, tá, para pagamento de impostos. Então, primeira coisa, você classifica as contas, pessoal. Então, abatimentos, ó, é uma dedução da receita bruta, tá? Bancos conta movimento, ativo circulante. Capital integralizar, retificadora do PL. Capital subscrita, a mesma coisa que capital social, PL. COFINS a recuperar, ativo circulante. COFINS sobre faturamento é dedução, tá? Vamos chamar de D a dedução da receita bruta. Comissões de vendedores, despesa. Contas a receber, ativo circulante. Custo das mercadorias vendidas é uma despesa, tá, pessoal? Vem após a receita líquida. Despesa com salários é despesa operacional, ok?
Despesa operacional. Mesma coisa com despesa de juros. Despesa operacional. Duplicatas a pagar. Passivo circulante. Debêntures perpétuas, pessoal. Conta importantíssima, tá? As debêntures normais, que elas são resgatáveis, elas são classificadas para quem emite as debêntures lá no passivo, ok? Porém, tá? De acordo com o Manual de Contabilidade Societárias, quando a empresa tem debêntures perpétuas, ela emite, ela não tem a intenção, tá, de resgatar a curto prazo. É por um prazo indeterminado, na verdade não tem nem prazo. Então, com isso, ele recomenda que isso seja classificado, ó, no patrimônio líquido. Então, muito cuidado, tá? Porque a CVM já tem um posicionamento um pouco diferente, mas o CESP cobra debêntures perpétuas como PL. Estoque de mercadorias, ativo circulante. ICMS a recuperar, ativo circulante. ICMS sobre vendas, é uma dedução da receita bruta. Imóveis de uso, né? Ativo não circulante. PIS a recuperar, ativo circulante. PIS sobre faturamento, dedução da receita bruta. Receita bruta de vendas é uma receita. Receita de juros vai ser receita operacional. Reserva de lucros, PL. Seguros pagos antecipadamente, ativo circulante. E empréstimos e financiamentos, como ele não dá o prazo, é passivo circulante. Ok, pessoal? Então, como ele quer o valor da receita líquida e ele pede também o lucro líquido, vamos calcular logo o valor da DRE. Então, vamos lá, pessoal. DRE. Então, eu vou pegar primeiro, vou criar siglas, tá? Eu vou pegar primeiro a receita bruta de vendas, que é de quanto? 1.260. Depois eu vou pegar as deduções da receita bruta. As deduções. Para ganhar tempo no dia da prova, pessoal, vou colocar aqui só os valores, tá? Então, nós vamos ter abatimento sobre vendas menos 30 mil. Nós vamos ter o COFINS sobre faturamento, 95.760, menos o ICMS sobre vendas, de 214.200, e menos o PIS sobre faturamento, de 20.970, tá? Então, depois disso, nós encontramos aí a receita líquida de vendas, que é de 899.250. Aí depois, Felipe, aqui eu já posso ver, pessoal, ó, quanto é a receita líquida que ele deu? 900? Falso, pessoal, é errado. Essa receita líquida é de 899.250. Então, já vimos aí que o gabarito é errado. Mas vamos continuar, porque a gente precisa encontrar o lucro líquido. Então, menos o custo das mercadorias vendidas, que foram de 510 mil. Nós vamos ter aí um lucro bruto de 389.250. E aí, pessoal, depois nós vamos trazer o quê? Nós vamos trazer aí agora as despesas e receitas operacionais. Então, a gente já pegou aqui também, ó, o custo das mercadorias vendidas. Agora, quem é que nós vamos pegar? Ó? Comissão de vendedores, tá? Então, menos 54 mil. Então, vou pegar aqui menos despesas mais receitas. No dia da prova, você não precisa colocar, só pega os valores. Então, menos 54 mil. Depois, despesa com salários, menos 96 mil e menos 5.100 de despesa com juros. Então, menos 96 mil e menos 5.100. E aí, depois, nós vamos ter receita de juros, que vem somando mais
7.800. E aí nós vamos ter, pessoal, o lucro líquido do exercício de 241.950. E aí vamos lá. Então aqui nós já encontramos, aqui ele diz, ó, debitando-se todas as contas de receita em contrapartida da conta de apuração do resultado e creditando-se todas as contas de despesa, também em contrapartida de apuração do resultado do exercício, constata-se que a conta de apuração do resultado vai ter um saldo credor superior a 240 mil. Então, pessoal, vamos só lembrar, ó, despesa, tá? Você não precisaria fazer isso, bastava saber que como foi lucro, é saldo credor é lucro, tá? Então, se o saldo credor é lucro, e teve lucro, e ele é maior do que 240 mil, que é 241, então isso daqui está correto. Mas só para vocês lembrarem, não precisaria fazer isso no dia da prova. Então, nós vamos ter receita e despesa. E aí nós vamos apurar o ARE, tá? Que é a apuração do resultado do exercício. Então, o que é que você faz? Se você tem despesa, você vai, ó, credita as contas de despesa para encerrar o saldo, tá? Vamos colocar aqui o mesmo, só para a gente... Então, você debita a despesa, em contrapartida, um débito diário, ok? Então, por isso, você acredita a conta de despesa. Cerrou. Receita, você tem crédito, então você acredita para encerrar, e em contrapartida... Desculpa aqui, pessoal, só voltando. Vamos lá de novo. Vamos lá, despesa. E receita. Tá? Então, nós vamos ter aqui débito em despesa e C em receita. Então, quando você debita a despesa em encerra, em contrapartida, você faz o quê? Você credita esse D na despesa, em contrapartida, debita a área, só para não confundir. Ok? Então, eu tive um débito e um crédito. Aqui eu vou debitar o C para encerrar, em contrapartida, eu credito aqui. Se o C for maior do que o D, pessoal, nós vamos ter lucro, saldo credor. Se o C for menor do que o D, nós vamos ter prejuízo, saldo devedor. E aí o que ele fala é que constata-se que a conta, você não precisaria saber disso, mas como teve lucro, foi saldo credor e foi acima de 240 mil. Então o gabarito está correto. Agora ele quer saber o ativo circulante e o passivo circulante. Pessoal, nós já classificamos, tá? Então, vamos lá. Achar o ativo circulante fica mais fácil. Ó. Felipe, quanto é o ativo circulante? Vamos pegar as contas do ativo circulante. Ó. Bancos conta movimento, 280 mil. Mais COFINS a recuperar, de 6 mil. Mais contas a receber, de 259.500. Mais estoque de mercadorias, de 270 mil. Mais ICMS a recuperar, de 60 mil. Mais PIS a recuperar, de 1.500. Ok? Aqui é 60 mil, 1.500. E por último, seguros pagos antecipadamente, tá? De 13.950. Saindo aqui o número a mais. Vamos lá, 13.950. Aí agora eu somo esses valores, pessoal. E aí vai dar 890 e 950. E o passivo circulante, Felipe? Vamos pegar as contas, tá? É o quê? Duplicatas a pagar, 210. Mais empréstimos e financiamentos de 150. Então, nós vamos ter aqui quanto? 360 mil. Ok?
Então, vamos ver se está correto. Ele diz que o ativo circulante é superior a 800 mil. Verdadeiro, pessoal. O ativo circulante é superior. E o passivo circulante é inferior a 360. Falso, pessoal. É superior. Porque é de 360 mil. Ok? E por último, penúltimo, né? Ele disse que o valor do capital integralizado é de 300 mil. Superior a 300 mil. Quanto é o capital integralizado, pessoal? Então, nós vamos ter o capital social de 294 menos capital a integralizar de 30 mil. E aí o capital integralizado vai ser de 264. Como é de 264, pessoal, ele é inferior e não superior, tá? Então o gabarito está errado. E para finalizar, ele pergunta: a empresa deverá desembolsar mais de 150 mil para pagar os impostos. Lembrando, pessoal, que PIS e COFINS não são impostos, tá? Eles são contribuições, não são impostos. Eles são contribuições, ou seja, é uma espécie de tributos. Então, em tese, não entraria aqui nesse nosso cálculo, tá? E aí, como é que a gente vai fazer, Felipe? Pessoal, basta lembrar, o ICMS a recolher que a empresa tem, ele é contrapartida de ICMS sobre vendas. Quanto foi ICMS sobre vendas? 214.200, ok? Então, a empresa teve uma despesa, né, que gera ICMS a recolher de 214.200. Só que ele tinha um crédito, pessoal, de ICMS a recuperar no valor de quanto, Felipe? Tinha lá de 60 mil. Então, quanto ele vai pagar de imposto? Quanto ele vai desembolsar? Ele vai desembolsar, pessoal, o desembolso vai ser justamente 214, que ele tinha que recolher, só que ele compensou, diminuiu 60 mil. Então, ele tem que desembolsar 154.200, que é maior do que 150 mil. Gabarito certo, pessoal. Então, questão trabalhosa. Provavelmente vai vir uma questão para vocês aí trazendo de 3 a 5 itens a partir de um enunciado. E aí, pessoal, às vezes pode ser trabalhoso, mas você mata logo 5 questões de uma vez e avança. Continuando. 7ª questão. O resultado da venda de ações em tesouraria deverá ser registrado a crédito de conta específica de reserva de lucros ou a débito quando houver prejuízo da conta que contabiliza a origem dos recursos aplicados em sua aquisição. Então, pessoal, quando a empresa vende ações, tá? Vende ações, ela pode ter ganho ou prejuízo nessa venda. Lembrando que nem um ganho nem um prejuízo, pessoal, vão para o resultado, tá? Se for ganho, vai ser reserva de capital. Nós vimos no resumo. Reserva de capital. Então, a questão está errada. Se for prejuízo, pessoal, pode ter 3 alternativas. Ele pode compensar a reserva de capital que já existe. Pode vir, tá, da origem dos recursos que foram utilizados na sua aplicação, ou pode ficar na conta prejuízos acumulados. Beleza? Mas o erro está principalmente aqui, porque não é reserva de lucro quando houver ganho, é reserva de capital. Então, o gabarito está errado. 8ª, pessoal. Questão também interessante, muito cuidado. Ele diz: a empresa X nos processos trabalhistas A, B e C, que discutem a mesma matéria, ou seja, tem o mesmo objeto, mas que são processos diferentes, de pessoas diferentes, tá? Mas eles tratam da mesma matéria. Por exemplo, tratam de horas extras. É um exemplo.
mas corre em varas trabalhistas distintas. Será provavelmente condenado a pagar as indenizações reclamadas. Então, a probabilidade de perda, pessoal, é provável. A tabela a seguir refere-se aos processos. Aí ele traz o valor que a empresa pode ser que desembolse e a probabilidade de ocorrência. Felipe, mas ele não já falou que é provável, eu não teria que contabilizar tudo? Calma que eu vou já explicar. Então, com referência à tabela precedente, julgue o item seguinte. Na situação hipotética apresentada, o montante da provisão a ser reconhecida é de 260 mil. Então, pessoal, cuidado, tá? Cuidado por quê? Vamos lá. Nós sabemos que, quando a probabilidade de perda for provável, você deve contabilizar a provisão. Se for possível, não contabiliza, mas divulga. E se for remota, não contabiliza nem divulga. A norma diz que ela será provável quando a probabilidade de ocorrer for maior do que a de não ocorrer. Ou seja, esse percentual tem que ser acima de 50%. Olha aqui uma questão da própria CESP, tá? Botei aqui Sebrae, mas da própria CESP, que ela cobrou em 2018. Segundo o CPC 25, um passivo deve ser reconhecido quando sua ocorrência for provável. Isto é, quando a probabilidade de sua ocorrência for superior a 50%. Então, se for superior a 50%, em tese eu tenho que contabilizar. Então, nessa questão, muitos alunos tiveram dúvida, por quê? Professor, se é provável e todas as probabilidades de ocorrência são superiores a 50%, na verdade, eu teria que somar todos esses desembolsos. E a alternativa seria correta. Porém, cuidado, pessoal, porque esse autor, tal examinador, ele foi muito inteligente. Por quê? Olha o que diz lá o item 39 do CPC 25. Ele diz, as incertezas que rodeiam o valor a ser reconhecido como provisão são tratados por vários meios de acordo com as circunstâncias. Tá? Pode ser provável, possível, remota, pode ser maior do que 50% ou menor, e pode ser o caso de garantia que a gente faz aquela proporção, a média. Ele diz, quando a provisão a ser mensurada envolve uma grande população de itens, a população de itens. A obrigação deve ser estimada ponderando-se todos os possíveis desfechos pelas suas probabilidades associadas. Ou seja, ele vai fazer, pessoal, ele diz aqui, o não parecimétrico é chamado de valor esperado. Portanto, a provisão será diferente dependendo da probabilidade da perda de um dado valor, sei, por exemplo, 60% ou 90%. Quando houver uma escala contínua de desfecho, e cada nessa escala é tão provável quanto qualquer outro, é usado o ponto médio. O que é que ele quer dizer? Que vai usar a média ponderada. Beleza, Felipe. E é como é que fica a questão? Pessoal, se aqui eu tivesse 3 processos distintos, que tratassem de processos distintos, por exemplo, tributário, previdenciário e trabalhista, tá? A FCC já fez uma questão, como era maior do que 50%, o que é que eu fazia? Eu somaria os valores, ok? Só que, vamos lá. Só que, pessoal, eu estou falando de 3 processos, tá? Que tratam da mesma matéria. Ou seja, é o que ele quis dizer bem aqui, pessoal. Eu estou analisando uma grande população de itens que tratam do mesmo processo, da mesma matéria, do mesmo item. Então, como a matéria é a mesma, eu tenho uma grande população de itens da mesma matéria, eu vou utilizar a média ponderada. Então, com isso, qual seria a resposta? Nós vamos multiplicar 150 mil vezes 75%, tá? Vamos lá. 150 mil vezes 75%, 90 mil vezes 55% e 20 mil vezes 85%. Quanto é que vai dar isso, Felipe? Vamos lá, pessoal. 150, tá? Vou fazer aqui na calculadora. 150 mil vezes 75% vai dar
112.500. 90 mil vezes 55% vai dar 49.500. E 20 mil vezes 85% vai dar 17 mil. Somando mais 49.500 mais 112.500 com 17 mil, esse valor dá 179 mil. Então, com isso, o gabarito está errado, porque o montante da provisão é de 179 mil. Cuidado, pessoal, cuidado. Provisão é uma questão que pode cair. Tem que lembrar lá que passivo contingente não contabiliza e provisão contabiliza. Nona, pessoal, o impairment test dos ativos intangíveis com vida útil indefinida deve ser realizado anualmente, mesmo que não haja indício de que possa ter havido perda por recuperabilidade de seu valor. Verdadeiro, pessoal. A regra é o quê? É que quando houver probabilidade de perda, a empresa faça o teste de impairment, tá? Isso vale tanto para ativos com vida útil definida quanto com vida útil indefinida. Porém, existem 3 ativos lá que ele diz que mesmo que não haja probabilidade de perda, ou seja, dessa recuperabilidade, ele deve testar anualmente, deve fazer o teste. Que são quem? Ativos intangíveis com vida útil indefinida, o ágio por expectativa de rentabilidade futura, que é o goodwill, e o ativo intangível não disponível para uso. Ok? Então, com isso, o 9º item está certo. 10ª, questões de teste de recuperabilidade, pessoal. Ele diz, situação hipotética. Um equipamento industrial em uso foi adquirido pela Indústria Alfa por 300 mil. E no final do exercício de 20XX, o equipamento já tinha sofrido depreciação de 60%. O valor residual era de 10% do equipamento. No final do ano, do exercício, o valor em uso era de 136 e o valor estimado de venda era de 120. Nessa situação, a empresa Alfa deveria contabilizar para esse equipamento, no encerramento do exercício, uma provisão para a perda de valor recuperável de 5 mil. Lembrando, pessoal, aqui a perda de valor recuperável, o CESP gosta de chamar de provisão, tá? Então, o que é que eu tenho que fazer para achar isso, Felipe? Eu tenho que achar o valor contábil e comparar com o valor recuperável. Quem é o valor contábil? Pessoal, a primeira coisa, eu tenho que saber o quê? Que o valor depreciável, que é depreciável, ele é de 300 mil, menos o valor residual, que é 10% de 300 mil. Aqui dá 30 mil. Então, nós vamos ter um valor depreciável de 270 mil. Como ele já depreciou 60%, pessoal, então qual é o valor da depreciação acumulada? Vai ser 270 mil vezes 60%, que dá um valor de 162 mil. Então, qual é o valor contábil? É 300 mil, cuidado, o valor contábil é o custo, menos a depreciação acumulada, menos perdas por impairment se houver. Tá? Então, não é o valor depreciável. Então, aqui vai dar 138 mil. Quanto é o valor recuperável, pessoal? O valor recuperável é o maior entre o valor em uso e o valor de venda. Então, é 136. Então, com isso, como o valor contábil é maior do que o valor recuperável, nós vamos ter perda. Dá diferença, pessoal. 138 menos 136, 2 mil. Então, não é 5 mil. Com isso, o gabarito está errado. Ok? Vamos lá, pessoal, para a próxima. Questão 11, meus amigos. Então, ele diz, avaliação de instrumentos financeiros a valor justo, quando realizada em conta do patrimônio líquido, deve ser evidenciada na demonstração do resultado abrangente. Então, pessoal, nós temos basicamente lá 3 tipos de instrumentos financeiros, que são ativos financeiros que mais caem em prova. É o do custo amortizado, o do valor justo por meio do resultado e o do valor justo por meio de outros resultados abrangentes. Ok? O custo amortizado
não é avaliada a valor justo. Já esses outros dois são avaliados a valor justo. Sendo que esse, o valor justo, ele vai para o resultado. E o valor justo desse vai justamente com outros resultados abrangentes, que é uma conta do PL, que será chamada de ajuste de avaliação patrimonial. Então, com isso, esse item está correto, pessoal. Por quê? Porque justamente os outros resultados abrangentes, eles fazem parte, né, da demonstração do resultado abrangente. Na compra de mercadorias à vista, caso seja utilizado o sistema de inventário permanente, aquele que a cada compra e a cada venda a empresa já dá baixa no seu estoque ou já insere no seu estoque, deverão ser lançados estoque de mercadorias e impostos a recolher a débito em contrapartida disponível a crédito. Pessoal, se ela está comprando, não tem impostos a recolher, tem impostos a recuperar. Então está errado. O lançamento é o quê? Debita estoques, como ele falou, debita ICMS a recuperar, tá? Que supondo que ele vai revender, que é o objetivo, e credita disponível, caixa ou bancos. Então, com isso, a 12 está errada. 13. Uma empresa comercial adquiriu à vista mercadorias para revenda por 1.200.000. Nesse valor estava embutido 155 mil de ICMS e 200 mil de IPI. Mais um gasto adicional, estava embutido ICMS e IPI. O frete foi um gasto adicional de 1.000 e de seguro. Com isso, ele diz qual o custo de aquisição das mercadorias. Pessoal, aqui nós estamos olhando na visão de um comprador, que é uma empresa comercial, então ele não recupera o IPI. Lembrando que, como está dentro, você tem que tirar os tributos recuperáveis. Se tivesse fora, você iria somar os tributos não recuperáveis. Então, Felipe, quanto é o valor do estoque? Vai ser 1.200. Como ele já tem os tributos, eu vou tirar o que é recuperável. Menos 150 mil, 55 mil do ICMS. Como ele é comercial, ele não recupera o IPI. O IPI vai estar incluído aqui dentro, mais o frete de 1.000. Então, nós vamos ter o estoque de 1.046.000. O gabarito está errado, porque foi superior. 14ª, pessoal. É uma questão que o CESP gosta de cobrar muito, tá? E vocês têm que saber uma tabelinha, não tem para onde. Ele diz: o saldo do estoque de mercadoria apurado pelo método da média ponderada móvel, ele é inferior, deve ser inferior ao apurado pelo método PEPS e superior ao método EPS. Pessoal, vai depender, tá? Se o cenário econômico, o ambiente econômico, ele vai ser inflacionário, tá? Inflacionário, estável, quando não muda, ou seja, eles são iguais, e deflacionário. Ok? Felipe, como é que eu acho? Aí, pessoal, tem uma tabelinha que eu faço e eu até explico assim, ó. Tá? Eu até explico assim para a gente fazer. Então, aqui eu vou botar estoque final. Aqui eu vou botar CMV. Que eu vou fazer do ambiente inflacionário. Beleza. E eu vou ter o lucro bruto. É bom decorar isso. Então, eu vou ter lá, pessoal, à medida que passa o tempo, tá? À medida que está passando o tempo, no ambiente inflacionário, os preços aumentam. Então, nós vamos ter isso daqui, tá? No método PEPS, pessoal, como é que é avaliado o estoque final? É com as mercadorias mais recentes. Então, o estoque final. Estoque final, pessoal, do PEPS vai estar aqui em cima. Que aqui, ó, 1 ano, 2 anos. Aqui o preço, ó, vai ser 10 e depois vai ser 12. Então, o estoque final é as mercadorias mais recentes, pelo método PEPS. Já o EPS,
como é o último que entra, primeiro que sai, o estoque final vai ser os mais antigos. Então, observe que o estoque final pelo método PEPS vai ser maior, pessoal, porque eu vou ter um preço maior, preço-tempo. Então, o estoque final pelo PEPS, ele vai ser maior do que o estoque final pelo EPS. Lembrando que a média ponderada móvel, ela vai estar no meio. Então, nós vamos ter isso daqui, tá? O CMV, pessoal, é só pegar o contrário, que justamente um traz a mais recente e o outro vai ser a mais antiga. Então, o CMV pelo PEPS, ele vai ser menor do que o CMV pela média ponderada móvel, que vai ser menor do que o CMV pelo EPS. Só fazer o inverso. E o lucro bruto, pessoal, como o CMV altera o lucro bruto, vai ser inverso. Então, o CMV pelo PEPS, tá? Desculpa. O lucro bruto pelo PEPS, quanto maior o CMV, menor ele. Então, ele vai ser o quê? Maior do que o lucro bruto pela média ponderada móvel, que vai ser maior do que o lucro bruto pelo método EPS. E aí, Felipe, se eu quiser saber o ambiente, aqui é ambiente inflacionário. O estável, pessoal, não muda de valor. E o deflacionário, basta você alterar, ó, alterar aqui os sinais. Então, nesse caso aqui, deve, pessoal, deve ser inferior, tá? Então, o da média ponderada móvel deve ser inferior ao PEPS e superior ao EPS se for o ambiente inflacionário. Mas é sempre? Não. Então, por isso que está errado. 15ª, pessoal, uma questão trabalhosa, mas que dá para vocês fazerem na prova, tá? Então, ele diz, uma empresa comercial que vende apenas no mercado nacional apurou, por meio de inventário físico, um saldo inicial de 200 unidades ao preço de 100, em 31 de dezembro de 2012. Durante o mês de janeiro de 2013, ela fez várias compras, tá? Várias transações, sendo tributada a alíquota de 16%. Aí tem compra, venda, venda e venda. Com base nessas informações, julgue o item. Eles, pelo método PEPS, o custo dos produtos vendidos foi inferior a 25 mil. Então, primeira coisa, se eu quero achar o custo, eu tenho que saber quantas unidades foram vendidas. Quantas unidades foram vendidas? Então, vamos botar aqui, ó, vendas foram de 50 mais 170 mais 25. Então, 50 mais 170 mais 25, eu vou ter 245 unidades. Pelo método PEPS, pessoal, primeiro que entra, primeiro que sai, eu dou baixa no custo, tá? Custo dos produtos vendidos ou custo das mercadorias vendidas pelas mercadorias mais antigas. Então, eu vou ter que dar baixa primeiro nessas 200 unidades. Então, 200 unidades vezes 100, que já está líquido de tributo, ok? Mais quem, Felipe? Mais 45 unidades, porque eu já dei baixa em 200, falta 45. Então, eu vou pegar da próxima compra, que é essa. Opa, então eu tenho que saber aqui o valor dessa compra. Só que, pessoal, aqui está com tributos. E eu levo para o estoque líquido de tributos, porque a empresa vai recuperar. Então, como é que eu faço, Felipe? Para tu encontrar o preço unitário, vamos lá, o preço unitário, tá? Líquido de tributos. Eu vou pegar 6.547,62 menos 16% vezes 6.547,62, tá? Ou você pode já multiplicar por 84%, ok? Para ir mais rápido, que é 100 menos 16, 62. E aí eu vou dividir isso por quanto? Vou dividir isso por 50 unidades, beleza? Vocês têm que fazer esse cálculo, pessoal. Mas aqui vai dar 1.000, esse valor aqui, ó, é 1.047,62, que fazendo a subtração vai dar 5.500 dividido por 50. Cortando e cortando, nós vamos ter 110 por unidade. Se é 110 por unidade, eu vou pegar os 45 e vou multiplicar pelos 110, ó, que é o valor do preço unitário
dessa compra que vai para o estoque, que é líquida de tributos. E aí, pessoal, quando eu somar isso daqui, vai dar 20 mil mais 4.950, eu vou ter 24.950. Foi inferior a 25 mil, pessoal? Foi. Então, o gabarito está correto. Perfeito? 16ª. Para fim de aplicação do conceito de custo de transação, que é muito importante, nós revisamos, qualquer coisa volta lá no vídeo, tá? O conceito de encargos financeiros, ele é muito mais amplo do que a despesa financeira. Perfeito. Porque os encargos financeiros incluem a soma das despesas financeiras, dos custos de transação e outros itens, como prêmios, descontos e ágios. Gabarito correto. Outro item importante, pessoal, ele diz, na elaboração da demonstração do resultado do exercício, a subclassificação da despesa pode ser realizada pelo método da natureza da despesa ou da função da despesa? Correto, pessoal. Isso vai depender de quem, pessoal? Isso vai depender do critério que for mais confiável e mais relevante para a empresa. Claro que obedecido às determinações legais. Lembrando que a Lei 6.404, ela utiliza o método da função da despesa. E para lembrar, natureza, pessoal, é o próprio nome. Despesa de depreciação, despesa de aluguel, despesa de luz, por exemplo. Já a função não, você une o departamento. Então, o departamento de vendas, eu vou somar, tá? Todas essas despesas se forem do departamento de venda. Então, gabarito correto. 18. Ajustes de avaliação patrimonial é conta do PL. Perfeito. E constitui um tipo de reserva de capital? Não, pessoal, não constitui reserva de capital. Então, está errado. É uma conta lá estável que pode ter saldo devedor ou credor. Duplicatas a receber, ICMS a recuperar e empréstimo de financiamento são exemplos de direitos realizáveis pessoais. Pessoal, direitos realizáveis pessoais são os direitos. Direitos realizáveis reais são os bens. Duplicatas a receber é um direito. ICMS a recuperar é um direito a receber. Porém, empréstimos e financiamentos é uma obrigação. Então, gabarito errado. 20ª. Pessoal, pronunciamentos contábeis, tá? CPC 00. Vai cair uma questão. Cuidado. A existência de uma obrigação futura é requisito essencial para a contabilização de um passivo. Pessoal, não é obrigação futura. É uma obrigação presente, derivada de eventos passados, e cuja liquidação se espera nas saídas de recursos que gerem futuros benefícios econômicos para a empresa. Então, o gabarito está errado. Vamos lá, continuando, questão de número 21. Diz, o direito de propriedade é condição essencial para que seja configurada a existência de um ativo, o qual surge em decorrência de um direito legal? Falso, pessoal. O direito de propriedade, ele não é condição, tá? Essencial. Por quê? Mesmo que a empresa não tenha a propriedade, mas ela assuma os benefícios, riscos e controles, que está lá na Lei 6.404 do ativo imobilizado, ele pode sim ser contabilizado. É o caso do arrendamento mercantil. Muito cuidado com isso. Tá ok, pessoal? Então, o direito de propriedade, ele não é essencial para que seja configurada a existência de um ativo, bem como a tangibilidade do bem. Tá? Os bens podem ser, os ativos podem ser tangíveis ou intangíveis. 22. Caso a empresa compre mercadorias a prazo, no momento do pagamento de uma das suas duplicatas referente a essa compra, ocorrerá um fato permutativo? Perfeito, pessoal. Verdadeiro. Então, no momento que a empresa compra mercadorias na compra, tá? Essa compra a prazo, o que é que acontece? Vamos supor que tenha ICMS a recuperar. Então, ela debita estoques, debita ICMS a recuperar e credita duplicatas a pagar. Ok? Aqui é um fato permutativo também. No momento que ocorre o pagamento, a empresa vai dar baixa nessa conta, ó, por meio de um débito. Eu tenho que encerrar essa conta duplicatas a pagar. E aí efetua o pagamento tirando dinheiro do caixa ou bancos. Com isso, ó, diminui o passivo
e diminui o ativo. É um fato permutativo. 23ª. O valor das receitas de vendas a prazo que ainda não tenha sido recebido, quando da elaboração da DRE, será evidenciado juntamente com o valor das demais receitas em decorrência do princípio da competência? Verdadeiro, pessoal. Se é uma receita que ela foi ganha, que o fato gerador ocorreu no ano, mas mesmo assim a empresa não tenha recebido, ela vai registrar na DRE, porque a DRE utiliza o princípio da competência, que as receitas e despesas, elas são reconhecidas no momento do seu fato gerador, quando são ganhas, independente se foram recebidas ou não. Ok? 24ª. A provisão estimada para aquela liquidação duvidosa é uma conta redutora do ativo, ao passo que a provisão para férias e 13º representa um passivo. Verdadeiro, pessoal. Se caiu uma questão dessa, marque verdadeiro. Só que lembrem, hoje a nomenclatura correta não é mais provisão estimada, é perda estimada para aquela liquidação duvidosa, porque provisão só existe para o passivo. E no caso das férias e 13º, a nomenclatura mais adequada, de acordo com os pronunciamentos contábeis, seria férias a pagar e 13º salário a pagar, porque elas são provisão passiva de prazo ou valor incertos. E no caso aqui, esses itens, férias e 13º, são passivos de prazo ou valores certos, tá? Então, só essa observação, mas se cair na prova, eles continuam utilizando a provisão. Então, provisão estimada é redutora do ativo, retificadora, e provisão para férias e 13º é passivo. Então, gabarito certo. 25ª. No momento da apropriação mensal de um seguro contratado para 12 meses, o crédito deverá ser feito na conta bancos ou na conta caixa? Não, pessoal. Isso é no momento do pagamento. A apropriação não envolve conta de banco ou caixa. Então, com isso, o gabarito está errado. Tá ok? Vamos só fazer os lançamentos, tá? Para vocês visualizarem. Então, quando a empresa contrata, tá? E se ela paga, debita seguros a vencer e credita disponível, caixa ou banco. No momento da apropriação, você vai debitar uma despesa de seguros, que pode ser também chamada de prêmios de seguros, e você dá baixa na conta seguros a vencer. Então, o gabarito está errado. 26ª. Os bens tangíveis sofrem depreciação a partir do momento que eles são postos, né, em condição de uso? Verdadeiro. Processo esse que cessa quando esses bens são retirados definitivamente de uso ou quando a sua obsolescência é constatada. Então, essa segunda parte que está falsa, pessoal. Então, é errado. Por quê? A depreciação ela não cessa quando o ativo se torna ocioso ou é retirado do uso normal. Mas, sim, pessoal, quando ele o quê? Quando ele é todo depreciado. A não ser que o ativo esteja totalmente depreciado. Então, não necessariamente. Ok? Então, por isso que está errado. 27ª. Os gastos com pesquisa e desenvolvimento de um ativo intangível são tratados, respectivamente, como despesa do resultado, pesquisa, ok? E ativo, no caso de desenvolvimento, caso demonstre, entre outros aspectos, capacidade de gerar benefícios econômicos futuros. Verdadeiro, pessoal. Gasto com pesquisa, despesa. Gasto com desenvolvimento, tá? Despesa. Gasto com desenvolvimento depende, gera futuro benefícios econômicos ou não. Se não gerar, é despesa. E se gerar, pode ser ativado. Claro que tem que demonstrar outros aspectos. 28ª. O custo de aquisição dos estoques compreende o preço de compra, os impostos de importação e outros tributos recuperáveis? Não, pessoal. Outros tributos, né? Exceto os recuperáveis. Bem como custo com transporte, seguro, manuseio e outros diretamente atribuíveis à aquisição dos produtos acabados, materiais e serviços? Então, tá falso, pessoal.
O erro tá porque não são todos os tributos, são só os tributos que não são recuperáveis. Então, cuidado, esse é um caso que você não está incluído o valor dos tributos no preço de compra e você acrescenta os tributos recuperáveis. Já terminou, pessoal? Olha aí, foi bem tranquilo, rápido, tá? Agradeço aí a confiança depositada no nosso trabalho, a todos os nossos alunos. Desejo aí uma excelente prova a todos. Tenham calma, vocês já se dedicaram ao máximo e com certeza vocês vão bem lá e vão arrebentar e gabaritar a prova e conseguir a aprovação de vocês. Peço mais uma vez, tá? A colaboração para curtir esse post, faça o seu comentário, coloque a sua dúvida, a sua sugestão, inscreva-se no nosso canal e compartilhe com seus amigos para que a gente possa fazer mais vídeos e trazer materiais de muita qualidade e que realmente diferencie vocês na aprovação. E qualquer coisa, contem lá conosco no Olá Amigos e no Exponencial Concurso, além também de conhecer o nosso site lá, editaldirecionado.com.br, que é de planejamento de estudos. Boa sorte, boa prova e até mais. Um abraço!